do ministro Eduardo Pazuello, e ele falou bastante a respeito do processo e a dificuldade de se chegar com insumos e principalmente a questão do oxigênio lá em Manaus. A gente já queria ter falado disso na sexta-feira, não foi possível pelo afogadilho das notícias, a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no Datena, mas ainda bem que conseguimos o tempo para poder falar com o professor Gustavo Fernandes, que é professor de Gestão Pública da FGV. Professor, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde. A nossa ideia dessa conversa é tentar levar para as pessoas uma visão mais geral de que forma e que dificuldades são impostas a esse processo que envolve logística e planejamento para levar insumos para as mais diferentes áreas do país. Esta questão que acontece especificamente com Manaus é sofrida por outras áreas e não especificamente na questão do oxigênio, e que acaba se tornando muito mais flagrante, porque imagina uma pessoa que não tem o oxigênio para poder respirar, ou para poder ter o primeiro atendimento no caso de uma emergência, mas das maneiras mais amplas a gente tem situações que também são preocupantes exatamente pela logística? Olha, sem dúvida alguma, tá? A gente tem uma preocupação muito grande, porque a logística da saúde, eu diria o seguinte, ela é complexa, assim como o ministro acabou de dizer, mas eu diria o seguinte, é preciso tomar muito cuidado, porque, tudo bem, o coronavírus é um vírus muito novo, ele envolve desafios porque é uma pandemia, mas a gente não pode perder de vista que a gente está transportando oxigênio. Transportar oxigênio é um serviço trivial dentro de um serviço de saúde pública, tá? A gente tem um país de dimensão continental, o país sempre teve dimensão continental, Manaus sempre ficou onde Manaus é. Os meios logísticos que nós temos para entregar as coisas em Manaus são as mesmas há anos, e isso vem sendo feito sem problemas, tá? Nos últimos anos. Então eu diria o seguinte, aí de certa forma há um pouco de exagero nos termos de, olha, temos uma crise sem precedente. A vacina é uma coisa que de fato envolve uma pesquisa tecnológica no qual o nosso país, infelizmente, não tem condições de se resolver sozinho. Então, que no fundo a gente está comprando tecnologia dos outros e de quem está disposto a nos passar essa tecnologia. Agora, já transportar oxigênio, você organizar a logística, você conseguir colocar isso dentro dos aviões e levar para lá, olha, eu diria o seguinte, dizer que é um grande desafio complexo é a mesma coisa que dizer que fazer jornalismo na Band, que é uma grande canal de comunicação, é um desafio, mas existem profissionais à altura que com certeza conseguem dar a resposta. Então, no fundo, eu diria o seguinte, infelizmente, a gente tem que, aí, a parte de qualquer discurso ideológico, eu sempre tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu digo o seguinte, tudo bem, a gente pode ter uma grande discussão ideológica no país, mas logística é logística. Quando você liga uma tomada, acende a luz, quando você desliga a tomada, apaga a luz. Não tem discussão ideológica em relação a isso. Colocar a logística em funcionamento tem muito mais a ver, as dificuldades que a gente está enfrentando, tem muito mais a ver com esse troca-troca no Ministério da Saúde, em que chega ministro novo, dura um mês, aí vem outro ministro, aí troca o segundo escalão, um monte de gente que está lá fazendo isso há 20 anos, fica colocado de lado. Tem muito mais a ver com isso, tá? Eu até diria o seguinte, é muito ilustrativo as palavras do ministro, ele dizer que é grande e complexo, como se fosse uma grande descoberta. Eu até acho que, de fato, para quem está acostumado com uma logística completamente diferente, que é a logística dentro do Exército, realmente deve ser uma descoberta muito grande, e até interessante, imagino, a logística da saúde. Mas é aquela história, cada um no seu quadrado. Faltou aí, na verdade, gente com capacidade para dar a resposta, né? E é sempre importante lembrar, o SUS ele é muito bem constituído, está lá na sua lei 880 de 1990, no artigo 16, parágrafo único. Quando surgem essas situações de emergência, que o governo municipal e o governo estadual não vai dar conta, cabe à União socorrer, tá? Então eu diria que, infelizmente, a gente tem um capítulo aí de mais um show de ineficiência e desculpas, certo, por uma resposta inadequada da administração brasileira, seja o governo federal, seja o governo estadual também, no caso do Amazonas. Professor, Sônia Blota, tudo bom com o senhor? Prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Olá. Professor, hoje eu acompanhei lá na base aérea de Guarulhos o embarque de doses da vacina, né, para serem distribuídas, melhor dizendo, para 10 estados e Distrito Federal. Eu só gostaria de entender a logística dos aviões, que a gente teve um acesso
até a carga entrar no avião, ok, até o embarque, depois nós fomos recolhidos da pista, obviamente, por questões de segurança. Mas eu queria saber por que o primeiro avião foi Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, ok, porque é tudo na mesma região, dá para entender. Mas o segundo já é Santa Catarina e Campo Grande. E o terceiro é Goiás, Ceará e Piauí. Do ponto de vista da conservação da vacina e da distribuição, uma vacinação que o ministro avisou que vai começar às 17 horas, qual que é o paralelo que o senhor traça aí? Olha, eu diria o seguinte, na verdade, vamos dizer assim, se buscou mostrar uma coisa muito concreta, tá? É até curioso, é até engraçado você analisar do ponto de vista logístico. Não faz sentido nenhum, a partir do momento em que esta carga foi entregue pelo Butantan lá no Centro de Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, que se aguardasse esse evento para só depois começasse a distribuição. O que, na verdade, o governo federal, o Ministério da Saúde, acabou montando? Um pequeno Réveillon. O que é o Réveillon? Todo mundo decide ir para a praia, no mesmo horário, no mesmo momento, e decide voltar no mesmo horário e no mesmo momento. E aí o que você tem na Imigrantes, aqui para quem é de São Paulo? Um congestionamento gigantesco. Não faz sentido. Não precisava ser assim, tão concreto. Olha, está tudo aqui, cada caixinha de vacina está aqui, e agora nós vamos colocar e vai sair um avião para cada lado. Nem tem tanta pista assim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, na verdade, essa tentativa e essa discussão política, né, que está tudo muito politizado, tudo é discussão ideológica, parece que a técnica, a boa gestão foi para o buraco e tudo, na verdade, é uma conversa ideológica. Até agora a logística virou ideologia também. Porque, assim, não faz sentido nenhum se iniciar essa jornada, tudo ao mesmo tempo, após as 7 horas. Isso era a medida de primeira necessidade. Eu confesso que a gente não teve acesso, todo mundo ficou muito curioso. Essa é uma certa dificuldade que o Ministério da Saúde tem, tá, no sentido de liberar informação para a gente conseguir entender essa logística e até analisar. Tudo é feito de supetão, de surpresa. Pode ser até que eles façam planejamento antes. Mas aí eles falham com um dos problemas que se tem em geral da política pública, que é a ausência de transparência. E quando você não comunica para a sociedade, você perde legitimidade, porque parece que tudo é uma caixa preta, uma caixa, inclusive, de surpresas nesse caso, né? Mas eu diria o seguinte, o que eles conseguiram montar hoje de manhã foi um pequeno Réveillon, para o ouvinte entender bem. Todo mundo, decretamos um feriado, todo mundo vai para a praia e a gente vai todo mundo usar imigrantes. 2 milhões de pessoas vão descer para a Baixada Santista e vamos usar a bendita rodovia dos imigrantes. É claro que vai ter congestionamento, é claro que vai ter demora, é claro que você não vai conseguir, você vai ter, na verdade, até um super uso de recursos, ao invés de você escalonar e usar melhor as aeronaves, você vai apertar demais o uso delas. Então, na verdade, assim, são certas coisas que, quando a gente coloca aqui no papel e começa a pensar, o show político, infelizmente, ele está dificultando demais o cuidado com o Covid e toda a logística, né? Então, assim, para sintetizar o que eu diria, o que se montou hoje de manhã foi uma grande festa de Réveillon, infelizmente. E, na verdade, isso só atrapalhou a logística, e como a gente pode logo adivinhar, a gente está tendo atrasos, os horários não estão sendo cumpridos, tudo que foi montado acabou sendo não cumprido por causa da pressão que se criou. Gustavo, boa tarde. Boa tarde. É claro que, como você frisou, né, quando se fala em logística, estamos falando de competência, de diligência, etc. Agora, nesse caso específico, reconhecido no ofício do advogado-geral da União, José Levi Melo Júnior, de que 6 dias antes de explodir a crise em Manaus, problema da escassez de oxigênio lá nos hospitais da capital do Amazonas, o Ministério da Saúde já sabia qual era a situação. Inclusive é bom lembrar que Pazuello esteve lá. Semana passada até dizíamos aqui, não é possível que ele tenha estado lá e não tenha percebido, não tenha sido informado sobre essa situação. 6 dias antes, segundo esse ofício do advogado-geral da União, José Levi Melo Júnior, encaminhado ao STF ontem. Isso vai além de incompetência ou competência, diligência ou falta de diligência. O problema aí é mais sério, né? Olha, eu diria o seguinte, né? Eu acho que assim, eu até brinco com os alunos colegas que nós no Brasil a gente sofre uma coisa que os australianos chamam de tirania da distância. A gente está muito distante de outros países, né? Claro, nós temos aqui a Argentina, a Bolívia, mas a gente está muito distante dos países que estão na fronteira da gestão, na fronteira da tecnologia. Então a gente está muito distante dos Estados Unidos, da Europa, inclusive da Ásia, agora China e Japão. Então a gente tem uma certa dificuldade.
Eu queria trazer aqui para o ouvinte a experiência de dois países que têm uma estrutura um pouquinho parecida com o Brasil. Então, a Alemanha é uma federação. O que na Alemanha o governo federal fez? Ele chamou para si a organização de todas as compras. Por uma questão óbvia, o mundo inteiro está comprando insumo. Então, o que acontece? Quando você tem um governo federal gigantesco fazendo contratos, qualquer fornecedor vai ficar mais interessado. No caso da Espanha, por exemplo, que é uma federação com uma característica assim, um pouco distante, até ali você tem uma certa briga política, porque o governo federal de Madrid forçou, certo, a centralização em si. Aqui no caso brasileiro, a gente adotou o pior dos modelos, que é o seguinte: cada um por si, Deus por todos, e estados competindo entre si e com o governo federal, que é um tipo de federalismo predatório, a gente pode chamar assim, que acho que é bem claro. Então, no final das contas, o que acabou acontecendo? Alguns estados foram além da sua função, que, por exemplo, no caso de São Paulo, foi atrás da vacina, tudo bem que no final das contas isso está sendo fantástico para o país. De outro lado, o governo federal abriu mão do papel essencial que ele tem, coordenação. Tá? Eu diria o seguinte: a gente tem dois níveis aqui que as pessoas precisam ter em mente, a gente não está acostumado. O Covid é uma doença nova. O Covid é uma doença que há um ano atrás a gente não tinha testes, a gente não tinha vacina, a gente não tinha nada, a gente não tem tratamento ainda. Portanto, houve um grande esforço tecnológico. Infelizmente, na economia brasileira, a gente não tem capacidade de dar esse salto tecnológico. Então, eu acho que assim, a primeira falha que a gente tem no governo federal é não perceber que isto não era uma epidemia normal que nós estamos acostumados. E a frase do ministro Pazuello, quando ele classificou a proposta da Pfizer, uma proposta pequena, eles não vêm a nós, é porque não se entendeu que, na verdade, a gente está num processo de construção de tecnologia, obtenção de tecnologia. Isso, então, para começar, o governo federal deveria já, no ano passado, ter ido a campo, construir tecnologia, tá? Ou seja, procurar parceiros, não é só comprar vacinas, mas é você procurar parceiros para que se possa desenvolver tecnologia. E aí um problema, a gente precisa pensar como país daqui para frente como resolver a nossa falta de tecnologia. Porque essa vacina do Butantan e do Fiocruz é compra de tecnologia. Nós somos, na verdade, entre aspas, montadoras. A gente não está desenvolvendo a tecnologia, a gente está simplesmente reproduzindo uma tecnologia comprada. Pode ser que um dia a gente não consiga comprar. E fiquemos, então, muito tempo sem ter acesso. Então, tem essa parte da inovação tecnológica que o governo federal perdeu completamente o momento e não compreendeu a sua função. Segundo ponto, coordenação. Sem coordenação, cada um por si, uma doença com as características do Covid é uma doença que, sem a coordenação da sociedade, nós conseguimos ir para lugar nenhum. E aí, eu diria o seguinte, que nós temos aí um problema maior, que de certa forma, eu acho que todos os ouvintes devem concordar com isso, existem certos acordos sociais que não podem ser rompidos. Então, por exemplo, vacinação para crianças. Nós precisamos vacinar nossas crianças porque isso é fundamental para a saúde delas, é fundamental para a sociedade. Isso é um valor social que não pode ser rompido. E, infelizmente, o nível de politização que nós chegamos na sociedade brasileira foi um nível tão deletério que esses acordos básicos de convivência estão sendo rompidos. E a gente está começando a discutir coisas como, olha, vacina, cada um por si, cada um decide. É como se farol vermelho, cada um decidisse se passasse ou não, certo? Então, eu acho que, assim, não só nós temos aí um prejuízo enorme do governo federal por causa da incapacidade de entender o seu papel de coordenação, tanto no processo de construção de tecnologia para que a gente consiga resolver um desafio tecnológico gigantesco que é tratar o Covid, como também organizarmos como nação, como entes federativos, para que todos conseguissem resolver da melhor forma possível. Tá? Então, por exemplo, Amazonas, todos nós que trabalhamos com saúde pública, sabemos que o cobertor lá era mais curto, que o SUS lá não está bem estruturado, que o governo estadual ele concentra demais funções e não municipalizou. Existem questões políticas envolvidas nisso. Então, ali era claro que aonde ia cair primeiro, entre aspas, o SUS, era Manaus. Não é surpresa. Como nós sabemos que outros estados do Brasil são muito mais estruturados. Eu posso citar o caso do Paraná aqui, que é um lugar em que o SUS é extremamente estruturado, que os municípios do estado do Paraná compram os seus insumos em conjunto. Todos os municípios praticamente estão no consórcio, o consórcio Paraná Saúde, eles compram. Ou seja, não é nada aí, não tem nada aí de surpresa nesse caso. Simplesmente o que a gente tem
primeiro, um descumprimento do papel constitucional do governo federal de coordenar os serviços de saúde público e, segundo, um nível de politização que eu diria que é inaceitável, em que certos acordos básicos da sociedade estão sendo rompidos. Porque daqui a um pouco vai virar a decisão de parar no farol vermelho, uma decisão ideológica. Olha, vermelho é a cor daquela corrente política, não vamos mais parar no farol vermelho, só agora vamos acelerar. Que é o que parece que não tem limite, né? Essa politização absurda que a gente está vendo nos serviços de saúde. Gustavo Fernandes, professor de Gestão Pública da FGV. Gustavo, um abraço, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Bandeirantes, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até.